A verdade é que Deus só vai agir na sua vida quando você tiver sabedoria. Muitas vezes a gente ora para Deus, a gente pede, a gente clama e nada acontece, nada muda. Parece que as dificuldades, na verdade, só aumentam. Isso acontece não só porque muitas vezes a gente tá com foco no negativo, naquilo que a gente não quer que aconteça e não tá com foco naquilo que a gente quer que aconteça, mas também porque a gente não tem muitas vezes sabedoria de como agir. A gente não tem sabedoria diante daquilo que a gente está pedindo ou daquilo que queremos realizar, fazer ou ser. Isso acontece porque a gente não busca essa sabedoria. Faz pouco tempo que eu comecei a voltar a estudar a Bíblia. E nossa, tem sido muito interessante, porque eu tenho percebido várias coisas que no meu dia a dia eu estou cometendo de equívocos, de coisas que eu poderia fazer diferente para ser uma pessoa mais sábia, para ter mais transformações na minha própria vida. E muitas vezes, por falta de sabedoria, a gente acaba repetindo os mesmos erros, a gente acaba não conseguindo transformar a nossa própria vida. E verdadeiramente, Deus só pode agir na nossa vida se a gente também estiver agindo com sabedoria. Porque Deus deixou as leis, assim como existem as leis da gravidade, os 10 mandamentos são leis que Ele deixou, além de outras leis que existem. E muitas vezes a gente não segue essas leis e a gente não entende porque a vida da gente não está funcionando, não está fluindo, não está indo adiante. Por exemplo, muitas vezes a gente pode se julgar ser uma pessoa muito boa, mas em nossos pensamentos nós estamos julgando o tempo todo as outras pessoas. Então, aparentemente, por exemplo, você pode ser uma pessoa que ajuda demais as outras pessoas. Ai, nossa, como fulano ou fulana é bondosa. Mas em seus pensamentos você está julgando, você está criticando, você está se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada, você está fazendo as coisas com sacrifício. Ou você tá tendo pena, achando aquela outra pessoa uma coitada ou um coitadinho, e por isso que você tá fazendo aquilo dali. Só que com os olhos que você olha as outras pessoas, com os olhos que você olha o mundo, é assim que vai ser a sua vida. Porque aquilo que você consegue observar é exatamente aquilo que você vai criar para sua própria vida. Então, se você só consegue olhar para o mundo e ver miséria, se você não consegue enxergar prosperidade, se você não consegue contemplar a natureza e a sua própria vida, o seu dia a dia, como você vai ser feliz? Como você verdadeiramente vai conquistar aquilo que você quer? Como você quer que Deus haja na sua vida se muitas vezes você está agindo sem sabedoria? Quando você começar a agir com sabedoria, as oportunidades vão surgindo, os caminhos vão se abrindo. Você vai começando a ter mais clareza daquilo que você deve fazer e daquilo que você deve evitar. Talvez seja um pouco difícil para você ouvir isso, mas Deus já fez a parte dele, porque Ele já nos criou, Ele já nos deu mais um dia de vida e Ele nos dá diversas vezes várias oportunidades. E a gente, por muitas vezes não conseguir enxergar, por não ter sabedoria, a gente passa e não vê, não enxerga. Quando na verdade tá tudo ali tão claro pra gente. Se a gente quer ter um corpo saudável, por exemplo, o que a gente faz? A gente se alimenta bem, a gente se exercita, a gente procura ter bons pensamentos e tudo isso vai construir a nossa saúde. Mas muitas vezes a gente quer ter uma saúde, mas a gente não quer se alimentar tão bem assim. A gente quer poder comer um monte de porcaria ou viver uma vida sedentária e esperar que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa saúde, mas faça a sua parte. Porque muitas vezes a gente espera de Deus, a gente espera em Deus, mas não é só sobre esperar em Deus, é agir com sabedoria. Se questione o que hoje na sua vida você está agindo que você não está tendo sabedoria. O que hoje na sua vida você precisa transformar, fazer de diferente. Porque Deus, Ele já fez tudo, Ele já deixou as leis, Ele já deixou os ensinamentos, Ele deixou exemplos. E muitas vezes a gente ignora tudo isso e a gente não entende porque as coisas não acontecem, porque o nosso foco ele tá no negativo, ele tá na nossa dificuldade, ele não tá naquilo que a gente quer. A gente está visualizando alegria, felicidade, prosperidade, ou a gente está visualizando miséria, escassez, dívidas, contas a pagar, dificuldades, escassez. Tudo isso é o que a gente vai manifestar, aquilo onde o nosso foco, a nossa mente passa a maior parte do tempo.
e o nosso sentimento também. Porque não adianta, por exemplo, com o sentimento a gente dizer, eu quero sim, eu quero ter uma vida boa, eu quero encontrar alguém legal, mas, por exemplo, quando a gente encontra esse alguém legal, a gente se sabota, a gente trata mal a pessoa, ou a gente começa a ver coisas onde não tem, ou inventar determinadas situações na nossa própria mente, a gente dá um jeitinho de estragar. Porque muitas vezes a gente não tem autoestima suficiente, nenhuma crença de merecimento, que a gente merece ter um bom relacionamento, que a gente merece ter um bom emprego. Então muitas vezes a gente acaba se sabotando. Também isso acontece porque muitas vezes na nossa família a gente vê que o nosso pai não teve sucesso na profissão, nem a nossa mãe, nem os nossos irmãos, enfim, os nossos familiares ou até mesmo amigos. E a gente, para pertencer, a gente continua ali, a gente continua naquela mesma vida, com a mesma conversa, com os mesmos assuntos. E nada muda porque a gente não tá mudando. E o externo, ele é só um reflexo do mundo interno. E as coisas só vão começar a mudar verdadeiramente para você quando você começar a fazer a sua parte com sabedoria. Uma das coisas que começou a mudar quando eu comecei, por exemplo, a fazer afirmações positivas todos os dias e a fazer meditação, foi as pessoas me olharem de uma forma diferente, as pessoas estarem sendo mais gentis comigo. Geralmente as pessoas já são gentis comigo, mas começaram a ser ainda mais gentis e ainda mais atenciosas. E tudo isso não é por um acaso, é porque muitas vezes eu estou agindo com sabedoria na minha vida. E não vamos ser hipócritas. Às vezes dá sim uma certa preguicinha de fazer meditação agora, fazer as afirmações agora. Mas eu pago o preço por aquilo que eu quero ter. E o preço muitas vezes é deixar a preguiça de lado e é me colocar na minha melhor versão. É fazer aquilo que precisa ser feito para eu alcançar aquilo que eu quero alcançar. Para eu ser quem verdadeiramente eu quero ser. E muitas vezes a gente quer ser algo, mas a gente não está disposto ou disposta a pagar o preço para ser esse algo. E então as coisas não acontecem, elas não vão acontecer. E a gente pode passar uma vida toda, a vida inteira, suplicando a Deus e nada vai mudar. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. E se a gente não utiliza ele com sabedoria, a gente não vai colher os resultados que a gente fica só sonhando, que a gente diz que quer, mas que lá no fundo a gente não quer tanto assim. Porque se a gente quisesse, a gente ia agir de acordo com aquilo que a gente quer. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo num próximo passo dessa jornada. Um beijo pra você e tchau!